Às vezes nem eu acredito, né? O tempo passa, voa muito rápido. O meu patrocinador me mandou aqui pro Hawaii do nada, cara. Chegou em janeiro, falou pra mim, ó, não vai dar pra renovar, vamos ter que ter um corte de custo na empresa e, pô, não vai dar pra renovar o seu contrato. Naquela época, sei lá, 2008, eu falei, pô, quer saber, não vou voltar pro Brasil, nada, cara. Quero saber de pegar onda boa. E desde então, cara, são 9 anos na batalha aí, mas muito felizes, muito prazerosos. Eu cheguei numa casa em Velziland, não tinha pra pagar, dormia na sala da mulher. E aí o Danilo Couto falou, brother, tem um cara ali alugando um quintal pra acampar na casa dele. E eu morei acampado 3 meses no quintal do Jorge Vicente, Rock Point. Mas quando a minha mulher veio pro Havaí, que foi na verdade em abril, ela já chegou já nessa fase assim, já com o quarto alugado, com o trabalho já praticamente engatilhado. Eu basicamente nem sabia falar inglês. Teve toda essa evolução, desde você chegar como um moleque, cara, de não saber trabalhar, de não saber o que vai fazer da vida, o que você quer da vida. Mas a minha filha nasceu em 2011 aqui no Hawaii também e foi o melhor presente de Deus, né, cara? Eu acho que muita coisa mudou pra melhor e o foco também tem que correr atrás e o surf também é bom, mas também tem que trabalhar, tem que correr atrás da vida e unir o útil ao agradável. Eu acho que é um dos únicos lugares do mundo que eu consigo fazer isso. Mas depois que eu decidi ficar no Havaí, tudo mudou e eu desde então nunca mais competi. Não, respeito aqui no Havaí não se conquista mesmo da noite pro dia não e vai muito das suas atitudes também, dentro e fora d'água. A galera vê que eu vivo aqui, que eu participo da comunidade, que eu tô dia a dia na praia com minhas crianças, com os meus filhos, que brincam com os filhos dos locais também. Mas lógico é o fato de muito tempo você surfar em um lugar só, as pessoas começarem a te ver todo dia, antes da temporada, na temporada, depois da temporada, desde quando o mar tá flat e não tem ninguém, cara, e você pegar uns mar sinistros, às vezes tá surfando sozinho e ninguém fala, caramba, você caiu, você tava ali, era você que pegou aquele tubo. Ao longo dos anos morando no Havaí, cara, você aprende muita coisa, você aprende a entender melhor o mar. Eu já peguei ótimos tubos em pipeline, backdoor, mas off the wall é o lugar onde eu coloco o meu tempo. Foi ali, aquela onda que ajudou a moldar o meu surf hoje em dia. O surf de prancha pequena, cara, eu acho que eu readaptei as pranchas que eu surfo hoje em dia. Antigamente, eu lembro quando eu cheguei, eu surfava com prancha grande, sabe? Tinha aquela coisa de Brasil, Havaí tem que ser prancha grande, isso, aquilo. E ao longo dos anos eu fui ver, cara, que eu consigo usar um equipamento menor, me sentir mais confortável dentro do tubo, eu consigo ter uma remada um pouco mais espaçada. Bom, primeiramente a minha evolução toda do surf do tubo começou com Havaí, Indonésia. Esse fato de não ter onda no verão aqui no Havaí, você tem que se virar, se coçar e viajar. Sinto realmente é como se sentisse em casa quando eu chego lá. Eu conheço a galera local, a galera da pousada, já são muitos anos que eu vou pra lá. Muitos sués épicos, bons, eu já fui com o Mineirinho, eu já fui com o Jamie O'Brien. E digamos assim, off the wall, a onda que eu mais gosto no Havaí, e Nias é a onda que eu mais gosto no mundo. Hoje em dia o simples fato de eu poder surfar, fazer o que eu gosto, pra mim já me faz feliz, cara. E o retorno vem consequentemente, porque eu tô na água de cabeça tranquila, eu não preciso dar resultado. O surf fala por si só, eu entro ali pra pegar uma onda, pra pegar o meu tubo. E é isso.